E hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui, de bater um papo, na verdade, não é uma entrevista, é muito mais um bate-papo com o Cássio Cortes. O Cássio Cortes, ele é nosso autor de um livro que ainda não foi publicado, que é o Movido a Gasolina, que ele está em fase final de produção. Ele é jornalista, piloto de competição e apresentador do programa Acelerados no YouTube e no SBT. Cássio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Eu dei uma lida no começo do seu livro e você fala que aos 12 anos você decidiu que você queria ser jornalista, escrever sobre carros e ainda ganhar dinheiro com isso. Isso seria a glória da vida. É que é difícil, né? É um plano aí que não é tão fácil de executar. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, até porque a gente está em fase de pré-venda do livro ainda, né? Então, ainda tem alguns dias aí para quem ainda não adquiriu nossa fase de pré-venda, kikante.com.br/movido a gasolina, e aí depois a gente vai ter o lançamento aí do livro físico. Agora, ninguém consegue fazer muitos planos, né, em termos de eventos e tudo mais, mas a gente está esperando aí para o começo de julho. Mas, chegando ao tópico da sua pergunta, Daniel, eu, com 12 anos, assim, primeiro tem a questão do carro, né, vocês estão vendo um pouco aqui da minha casa, é algo realmente que sempre teve marcado aí na minha vida. Inclusive, hoje, às 6 da tarde, eu vou fazer uma outra live falando um pouco até sobre agora faz aniversário, né, do falecimento do Senna, no dia 1º de maio, e a gente juntou aí depoimentos de várias pessoas, né, do seu momento Senna e tal. E eu tô falando de coisas de quando eu tinha 6 anos, de quando eu tinha 10 anos, vendo corrida na televisão, né? Então, essa questão do automobilismo, do carro, é uma coisa que antecede quase tudo, assim, né? Quando você... Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui para a gente não ser atrapalhado. Quando você percebe, assim, a gente já está... Acelerados começou no YouTube em 2014 e na TV em 2015, então a gente já tem uns 3 ou 4 salões do automóvel aí no histórico do canal, isso é Bienal, o Salão do Automóvel, né? E você vê nitidamente, assim, no salão passado a gente tinha uma área lá, um Glass Studio do Acelerados e tudo mais, e você vê aquela criança de 3 anos, quando olha para o carro, assim, aquele brilho no olho, aquele facinho, e é uma coisa que não tem explicação, tá no DNA. Algumas pessoas têm, outras não, né? Mas as que têm, tá realmente no DNA, e eu sempre tive essa paixão inexplicável, assim, não é algo que eu consiga te racionalizar como começou, né? Eu até falo isso no livro. Eu sou de Porto Alegre, né? Lá no Sul é muito forte a questão do futebol, todo mundo... gremista ou colorado, né? Eu falo, eu gosto de carro como eu sou gremista. Não teve nenhum momento da minha vida que eu conscientemente tomei essa decisão, né? Então, desde pequeno eu queria trabalhar com carro. No início, desenhando, né? Aquela coisa, eu achava, nossa, eu me lembro direitinho quando eu era criança, perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu falava que eu quero ser projetista. Aí depois você cresce e você vê um pouquinho se você é mais pro lado das humanas ou mais pro lado das exatas. E eu sempre fui muito ruim de exatas, então já ali com 12, 13, eu assinei 4 rodas pela primeira vez com 8 anos de idade, né? Então essa coisa da revista de carro estava encaminhado aí o meu desejo de seguir esse caminho desde a infância, literalmente. Você brincava com carrinho pra caramba. Não é que eu brincava com carrinho pra caramba, eu não brincava com outras coisas. O único brinquedo que eu tinha era carrinho, dos mais variados tipos. Aí eu me lembro que eu tinha mais de 300 carrinhos. E andava muito de bicicleta também, que é outra paixão que eu tenho até hoje, porque antes de você ter a carteira de motorista, né, o que te dá a mobilidade, a sensação de velocidade, a emoção que o carro vai te dar depois, para a criança ainda é a bicicleta. Tem aquela coisa do rolimã. Eu sou um pouquinho mais velho que você, um pouco não, né? Mas enfim, um pouco bastante mais velho que você, mas também teve os carrinhos de rolimã. Isso dava uma sensação de velocidade bem grande, aliás, bastante emoção. Eu morava numa ladeira em Porto Alegre, né? A casa do meu pai até hoje é a mesma. E, olha, é porque Deus existe que algumas frenagens mal sucedidas não terminaram embaixo de um ônibus, né? No carrinho de rolimã. Com certeza. Fala um pouquinho também da sua... Você fala também isso no livro, no começo do livro, fala um pouco da tua paixão pelo New Journalism, né? Explicar para o pessoal um pouco o que é isso, do Tom Wolfe, do Gay Talese, enfim, mas explicar um pouco das reportagens, daquela reportagem mais maçuda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é legal porque esse estilo de jornalismo literário, né, de grandes reportagens mais... que fazem uso de técnica literária, explodiu ali nos anos 60 nos Estados Unidos,
justamente numa era de ouro também do carro, né, do automobilismo. De certa forma, o automobilismo viveu o seu ápice, assim como talvez tenha sido o principal esporte mainstream do mundo durante um período ali de alguns anos, dos anos 60. Quem viu aí Ford versus Ferrari, concorreu ao Oscar agora, vê bem isso, como era algo, uma participação da Ford em Le Mans, que hoje no Brasil é algo que dá 0 linhas, né? Nos Estados Unidos, em 1960, era uma coisa assim totalmente mainstream, e isso coincidiu, né, com a ascensão do New Journalism, que são esses textos longos, com técnicas literárias muito bem apurados, muitas vezes que o repórter faz parte, né, da narrativa, se você for mais um pouco para o lado do Gonzo, ali, do Hunter Thompson. Mas eu digo isso porque, por exemplo, um dos textos mais famosos do New Journalism, do início do Tom, eu sou um grande fã de todos esses caras, aí Tom Wolfe, Norman Mailer e tudo mais, mas os primeiros não, mas alguns dos grandes textos do Tom Wolfe de New Journalism gravitam em torno do carro e do automobilismo, né? Tem um texto sobre o Junior Johnson, né? O último herói americano é o Junior Johnson. São matérias, principalmente da revista Esquire na época, né? Que se tornaram completamente clássicas. Então, a do Tom Wolfe tem essa de NASCAR do Junior Johnson. O Junior Johnson, inclusive, faleceu ano passado, que era um contrabandista, né, de bebida ilegal, né, o Moonshine, nos Estados Unidos. A origem da NASCAR, que é o principal campeonato de automobilismo dos Estados Unidos, é justamente com os caras que precisavam contrabandear bebida ilegalmente na lei seca, né? A origem, o carro de corrida nos Estados Unidos meio que nasceu para isso, né? Você preparava o seu carro para poder fugir da polícia durante a noite e distribuir a sua bebida ilegal, né? Então, tem textos clássicos do Tom Wolfe em cima disso, o Candy Colored Tangerine Streamline Baby, né, que é a cultura de customização, que é outro texto clássico do Tom Wolfe, o Medo e Pânico em Las Vegas, né, o Fear and Loathing em Las Vegas, o Hunter Thompson, que aí já é início dos anos 70, a pauta nasce, né, de uma cobertura da Mint 400, que é um rally clássico que ocorre no deserto de Nevada. Então, para mim, que já tinha essa paixão de infância em relação ao carro e ao automobilismo e tudo mais, quando eu chego na faculdade e conheço esses textos, meio que uma paixão à primeira vista, assim, e aí que cristalizou um pouco também na questão profissional, que eu queria fazer isso, eu queria fazer grandes textos, grandes aventuras, assim, que você se imerge nisso e dentro do universo motor, do universo carro, né? Que é algo que no Brasil a gente tem muito pouca tradição em relação a grandes reportagens. Não, pouca tradição não, a gente teve bastante disso sim nos anos 70 e 80, talvez até um pouquinho dos 90, mas quando começa a apertar o borderô, né, da mídia impressa, a primeira coisa que vai embora é um cara que você está pagando ali um ano inteiro para ele fazer duas, três grandes reportagens, né? Então isso acabou na parte de esporte, na parte de automobilismo, rareando muito no Brasil, né? Na verdade, você pode, então, ligar essa queda à queda, enfim, das próprias revistas, né, que impressas cada vez elas estão mais fracas. Você acompanhou muito em loco isso, né, a decadência das revistas impressas, algumas conseguindo alguma transformação para a mídia digital, algumas de nicho ainda sobrevivendo, mas parece que mais ou menos. Então, assim, você acha que as revistas... E ainda haverá espaço para esse tipo de reportagem, para esse tipo de trabalho jornalístico? Espaço existe, né? E até mundialmente ele migrou. Por exemplo, quando a gente fala... Eu gosto muito de futebol também, né? Você pega grandes reportagens da revista Placar, dos anos 70, 80, isso existia no Brasil. Li todas. Eu tinha todas as Placar, final dos anos 70 e 80, li todas. E era clássico, quando seu time era campeão, você guardava para sempre aquela edição, né? Mas eu ainda guardo. Por exemplo, as reportagens da Placar ali, desmascarando a máfia das loterias dos anos 80, eram coisas assim, eram esforços jornalísticos enormes. Isso, por exemplo, hoje existe no online sites como o Players Tribune, né, que são textos assinados só por atletas, mas é óbvio que a gente sabe que tem ghostwriters ali, né, na maioria dos casos, mas enfim, são sim grandes reportagens no meio esporte, no digital. Então, lá fora ainda existe, assim, rolou essa migração dentro do mundo automobilismo, mundo carro, mundo esporte, que é o meu universo. Algumas publicações conseguiram se reinventar e manter essa arte aí do feature story, da grande reportagem viva.
Aqui no Brasil, não, né? Você vê aí na parte de automotivo, de automobilismo, de futebol, é bem difícil você encontrar grandes reportagens hoje. Você tem algumas publicações no Brasil, né, que fazem bastante isso ainda, mas não nessa área esportiva, né? Mais no ramo da política, ou, sei lá, publicações como a Piauí, que faz uma série de tópicos, mas sempre com um viés um pouco mais sério, né, digamos assim. Mas você acredita ainda na mídia impressa, eu imagino, até porque você está fazendo um livro, e claro, ele vai ter uma versão digital, sem dúvida nenhuma, mas ele vai ter uma versão física, uma belíssima versão física, cuja capa vocês podem ver aqui em cima. Aliás, opa, aqui em cima, este lado. Ao contrário, tá, opa, aí, agora acertei. Enfim, então, quer dizer, você acredita ainda na mídia impressa? Pelo menos no livro, por exemplo? Eu acho que a mídia impressa, e aí, assim, eu não me prendo a mídia, ao formato da mídia, né? E sim a linguagem. Eu acho que o texto longo, o texto analítico, a grande reportagem de entretenimento, que é o que eu acabei fazendo aí durante muito tempo da minha carreira, eu acho que ele tem um espaço muito importante na sociedade, né? A gente está numa loucura hoje que parece que o nível de atenção das pessoas não extrapola o de uma legenda no Instagram, né? O de um texto no WhatsApp. E assim sinceramente, você não constrói raciocínio, né? Você não constrói entendimento de coisas complexas. Então, acho que os textos longos, eles são mais importantes do que jamais foram. Hoje em dia, justamente porque a gente está sendo bombardeado por essas informações aí que não nos permitem parar e refletir. O livro é o ápice disso, né? Nada te provoca mais a pensar do que o livro. Então, eu continuo, nunca comprei tantos livros quanto agora na quarentena, e eu acho que essa questão da parte física, assim, tem uma valorização, né? Quando você tem um livro bonito ali, uma coisa, você parece que leva mais a sério, né? Ou se importa mais, isso vai para a sua estante depois. Tem um valor maior do que o digital para mim, sim. E a revista também, citei aí a Piauí, é outra coisa que é o tipo de você investe um tempo naquilo de uma forma que você não investiria, né, num livro digital, eu acho. Eu tenho essa sensação, assim. Eu estou lendo agora o livro do Adrian Newey, né, que é o projetista mais genial da história da Fórmula 1, chama How to Build a Car. E como construir um carro de corrida, né, basicamente. E é a autobiografia dele, né? Mas no Brasil só está disponível em Kindle. E eu não tenho o aparelho. Então eu posso te emprestar. Depois eu passo aí. Eu vou te emprestar, porque assim, eu tenho, mas eu não leio no digital, acho um saco. Eu só leio o livro em papel. Acho um saco digital. Eu até tenho no iPad eu até consigo ler, mas assim, não tendo o aparelho Kindle, eu estou tendo que ler na tela do computador. E aí, por exemplo, uma das poucas coisas que a gente consegue, um dos poucos luxos que a gente tem ainda nessa quarentena é tá um diazinho mais de sol, desce aqui na piscina do prédio, vai dar uma lida. Como é que você vai levar um notebook? Perde totalmente eu acho que o livro físico ele é esse companheiro de aventuras, né, de um jeito que o livro digital não é. Também acho, sou editor há tantos anos, então eu também sou suspeito nessa questão. Queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou no Acelerados, que é um site, é um canal no YouTube e é também um programa no SBT, né? Como é que você chegou lá? Cara, isso é uma das coisas aí, para quem agora estiver vendo isso aqui no meu IGTV depois, é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Como é que surgiu o Acelerados? A gente nunca detalhou muito, e acho que, na verdade, o livro detalha de um jeito que nunca foi detalhado. Pelo menos, principalmente a minha jornada, né, para chegar nesse ponto aí. Mas, em resumo, o Acelerados ele foi lançado em 2014. E em 2015 a gente se tornou, na época, era o primeiro, e eu não sei se até hoje tem outro caso. De cabeça eu não conheço outro caso de canal no YouTube que migrou exatamente no mesmo formato para TV aberta no Brasil. A gente tem alguns casos em TV fechada, né? Mas em TV aberta, talvez já tenha surgido outro, né? Mas em 2015 a gente foi um case inédito nesse sentido. Mas eu vim aí de 8 anos
no mundo corporativo, né, na Red Bull, muito ligado à parte de jornalismo, muito ligado à parte de automobilismo, assim, muito ligado às minhas principais paixões, mas já 8 anos é um ciclo grande, né, para qualquer coisa, eu estava em busca de outra coisa, e eu conto isso, né, numa longa viagem de carro, eu me dei conta que eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia largar a Red Bull e decidir fazer exatamente o que eu quisesse pela primeira vez desde a infância, basicamente, quando você é criança, falar que você quer, o que você quer ser? Eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser astronauta. Depois o pragmatismo da vida adulta vai cortando isso, né? E ali nossa, me veio assim na minha cabeça de um jeito que eu acho eu tenho até um pouco de vergonha de falar. Só, cara, eu quero ser um Jeremy Clarkson brasileiro, eu quero ser um cara que faça a mesma coisa que o Jeremy Clarkson, que é jornalista aí automotivo mais famoso do mundo, e que criou um formato, né, de entretenimento e diversão e comédia em cima do carro como pano de fundo, que é algo que ninguém fazia no Brasil. Eu falei, cara, eu quero fazer algo nessa linha. E comecei a fazer contatos, né? Muito tempo trabalhando aqui no mundo corporativo de mídia, conhecia bastante gente do meio. Inclusive, cheguei, o Jeremy Clarkson, para quem não conhece, né? Ele com o Andy Willman, que é o parceiro aí de criação dele, eles criaram o Top Gear, que durou 20 anos na BBC, mas o novo Top Gear, né? O formato, esse formato mais cômico, mais de entretenimento, durou, acho que 15 anos. Mas, enfim, ele criou isso e o Top Gear da BBC se tornou o programa factual mais assistido do mundo. Era um programa que ia ao ar todo domingo à noite na BBC e dava mais de 300 milhões de telespectadores por semana no mundo. Isso é um número, assim, para quem não... Isso é número de coisa de transmissão ao vivo. Uma corrida de Fórmula 1 ao vivo faz isso, sendo transmitida simultaneamente no mundo, né? Para um programa factual, ter esse alcance é uma coisa bizarra. E aí fui atrás, e até uma informação que eu não dou no livro, vou dar aqui com exclusividade. Cheguei até um cara de licenciamento da BBC e descobri quanto custa o licenciamento da marca Top Gear, se você quiser. Na época, em 2013, se você quisesse trazer isso para o Brasil, custava 750 mil libras por ano, só para você poder usar a marca BBC Top Gear Brasil. Vocês aceitam o cartão? Dá para pagar em 2 vezes? Não, a Libra é a pior das moedas, né? Na hora Meu Deus do céu. Você está falando aí de, sei lá, na época, 4 milhões de reais por ano. Dá para comprar metade do Brasil com esse valor aí. Era impossível. E eu era gerente nacional de comunicação da Red Bull, né? E me foi apresentada a ideia da Network, né? Que é a nossa holding, que tem vários canais de YouTube, tem o Desimpedidos, que é o maior canal de futebol do mundo, tinha esse case já de sucesso do Desimpedidos, e estava lançando vários outros canais verticais, e tinham convencido o Rubens Barrichello a se lançar no YouTube. E o Rubinho estava... Aí, que essas coisas do mundo que se alinham, né? O Rubinho, o quadro mais famoso do Top Gear era a volta rápida lá com o Stig, que era um piloto secreto, um cara anônimo, assim, era um piloto mascarado, né? E ele tinha um tempo lá e o Top Gear chamava vários pilotos de Fórmula 1 para tentar bater esse tempo. E nunca ninguém tinha batido, porque o Stig era realmente esse cara, esse super-herói, digamos assim, né? E o Rubinho foi o primeiro cara a bater o tempo do Stig. E ele fala isso, que ele é mais famoso na Inglaterra por ter sido o cara que bateu o Stig do que por ter corrido 20 anos na Fórmula 1, sei lá. Então, ele tinha muito essa referência do Top Gear, ele sabia o que era o Top Gear, ele gostava do Top Gear, e ele tinha abraçado a ideia de lançar um canal no YouTube, muito em cima do fato de que, ali em 2013, os filhos, né, o Dudu e o Fefo, estavam começando a levar mais a sério a carreira de piloto, né, no kart, e era uma plataforma muito legal para ele mostrar essa interação dele. É fantástico, virou um quadro no Acelerados, que é os Barrichellos, né? Mas essa coisa dele tendo que contrabalançar o pai com o mentor, né? É uma dinâmica muito legal dele com os meninos. Então, ele já tinha feito alguns pilotos nesse sentido, de gravar um pouco desse bastidor dele correndo com os meninos. Então, quando eu vi essa ideia, eu falei para os caras, olha, gostaria de estar envolvido nisso aí. E a gente começou a conversar, e conversei com o Rubinho na época, com os outros sócios lá da Network. Depois, no segundo momento, o Gerson, né, que acabou fechando o nosso trio aí, também chegou no projeto. E o legal em resumo, nós três tínhamos essa vontade de fazer um Top Gear brasileiro, né?
e acabou que o universo fez com que os nossos caminhos se cruzassem. Legal. E ouvi falar que também que você é piloto e parece que é dos bons, hein? Andou ganhando umas corridinhas aí, não andou, não? Fala um pouquinho da tua carreira de piloto também. Eu não tenho exatamente uma carreira de piloto, né? O que acontece é que... Hobby. Todo jornalista esportivo, ele é um atleta frustrado na sua respectiva modalidade, né? Todo mundo que você está falar de futebol na televisão, muitas vezes com muito talento, com muita propriedade, mas se você falar, você queria estar aqui na bancada do Globo Esporte ou você queria ter jogado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira? Seria a resposta número 2, né? Então, óbvio, sempre tive o gosto pelo kart, sempre brinquei um pouco, mas é um esporte muito caro, né? E eu tive uma infância muito privilegiada do ponto de vista material, mas não a ponto dos meus pais poderem bancar uma carreira aí. Meus pais eram assalariados, né? Não eram empresários. Então, à medida que o jornalismo você vai se especializando e entrando nisso, ele vai te abrindo muitas portas, né? Eu me lembro uma vez de ter feito essa conta. Antes do Acelerados começar, eu já tinha feito 13 cursos de pilotagem na minha carreira, dos mais diferentes tipos, sempre para fazer matérias. Da mesma forma que surge a oportunidade de curso, surge a oportunidade de você fazer uma corrida pontual em uma categoria aqui, uma corrida pontual em outra categoria ali, e você vai adquirindo uma experiência que não se compara de um piloto profissional que fez isso a vida toda, mas que está muito acima do cidadão médio, né? E aí, quando o Acelerados começou a ganhar mais tração, a gente começou a ter acesso à coisa principal que o automobilismo exige, que é o patrocínio, né? E aí sim conseguimos firmar, né, como algo rotineiro, né? Corri desde 2016, fiz mais ou menos as temporadas completas. Em 2016 e 2017 fiz metade das temporadas da Sprint Race, que é uma categoria, digamos, 2 degraus abaixo da Stock Car, que é a Stock Car é a principal categoria aqui no Brasil. Digamos que se a Stock Car fosse a Fórmula 1, a Sprint Race seria a Fórmula 3. Em 2018 e 2019, consegui fazer as temporadas completas. Em 2018 fui campeão na minha categoria GP, que é a categoria voltada para caras do meu perfil, né? Não moleques que estão saindo do kart e com a perspectiva de seguir carreira. E esse ano a gente estava aí prestes a anunciar a mudança para a Copa HB20, que é outra categoria muito legal, que eu fiz uma corrida ano passado, tive a chance de ganhar também, a única corrida que eu fiz. E agora estamos aí em compasso de espera, né? Se os patrocinadores vão se manter ou não, enfim, a gente tem outras prioridades no mundo, no momento, além de se divertir na pista, mas estamos aí confiantes de que assim que as coisas se normalizarem, a gente vai ter boas notícias aí nesse sentido para anunciar. Quando as coisas se normalizarem, obviamente você não tem bola de cristal como nenhum de nós tem, mas dentro da sua área, obviamente você tem um conhecimento bastante profundo. O que você espera, por exemplo, do automobilismo depois da pandemia? Quer dizer, a gente volta mais ou menos ao normal ou ele vai ter um problema sério de patrocínios, como provavelmente vai acontecer com cortes de verbas de marketing? Enfim, o mundo vai se restabelecer, ou pelo menos durante um tempo, parece que as coisas vão mudar um pouco, né? Daniel, vou te falar que isso é um eletrocardiograma, né? Às vezes, tem dias que a gente se sente muito otimista em relação ao futuro próximo, tem dias que a gente acaba ficando bem mais pessimista. Tem 2 vídeos lá no Acelerados recentes, em que é bem esse formato aqui, estou eu em casa, e eu saio falando, um sobre para onde vai o automobilismo, a Fórmula 1, né? E a Fórmula 1 ela meio que pauta o restante, né? As categorias nacionais, conforme for a banda que a Fórmula 1 tocar, as categorias brasileiras vão na mesma direção em seguida. E outro sobre a indústria, né? Então, dando 2 passos para trás, respondendo mais no ponto aí a sua pergunta. A gente vai ter... o automobilismo, ele vive em grande parte das montadoras, né? A montadora, a gente viveu no Brasil de 2014 a 2016, a gente viveu a maior retração da história do mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro de carros, ele caiu 50% em 3 anos, entre 2014 e 2016. Quando as montadoras se apertam, a primeira coisa que elas reduzem é o marketing. Dentro do marketing é o esporte. Dentro do esporte é o automobilismo. O automobilismo ele é muito caro. Então,
assim, eu vivo dessa fatia, né? Dentro do marketing, o esporte, dentro do esporte, o automobilismo, eu vivo disso há quase 20 anos. Então, eu sinto muito as oscilações. A crise de 2008 foi um desastre, por exemplo. Eu estive entre os mais afetados como carreira. Eu perdi um monte de oportunidades porque as montadoras cortaram coisas que estão no meu livro, por exemplo. A Toyota, Estados Unidos, falava, quer cobrir a Barra 1000, ali lá, que acontece no México. Falava, sim, mas eu já estou morando no Brasil. Não tem beleza, toma aqui uma passagem, vamos aí, sabe? Era farto o dinheiro, né? E pós 2008 nunca mais se recuperou nesse sentido. Mano de ônibus agora. Agora você pode ir, mas você vai de busão. Agora provavelmente... Pô, agora você não vai de jeito nenhum, né? Um repórter mexicano lá para economizar em passagem, né? Mas então, eu acho que a indústria automotiva vai passar por dificuldades profundas e isso vai impactar, sim, o automobilismo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, e hoje eu estava na hora do almoço aqui, fiz um almoço de negócios à distância com um amigo meu que trabalha na NBA, que está vivendo muito essa questão toda também, a temporada da NBA está interrompida. E uma das coisas que ele falou, uma das coisas que a NBA está considerando é levar todos os times para uma cidade e fazer jogos ali com procedimentos sem público para fazer a coisa andar e principalmente para entregar os contratos de televisão. O automobilismo está muito ligado, a Fórmula 1 principalmente, a NASCAR nos Estados Unidos, a verba de TV, né? A maior fatia do faturamento vem da televisão. E isso vai acontecer, a Fórmula 1 já anunciou, né? Foi o primeiro grande esporte mundial aí a chegar, o nosso plano é o seguinte, e o plano da Fórmula 1 é voltar a temporada agora dia 5 de julho na Áustria, sem público. Eles vão fazer algo inédito, que correr 2 finais de semana seguidos no mesmo lugar, por 2 vezes. Então, começa 5 de julho na Áustria, sem público, só para televisão. Dia 12 de julho na Áustria, sem público, só para televisão. Dia 19 de julho na Inglaterra, sem público. E dia 26 de julho na Inglaterra, sem público. Então, a Fórmula 1 já encontrou uma fórmula para ter 4 finais de semana de corrida, em que você dá todas as entregas para os patrocinadores através da televisão. A Fórmula 1 é um esporte que atinge aí 500 milhões de pessoas por corrida, nas principais corridas, sem o público, o que é triste e tira parte da receita, mas o produto televisivo está salvo, e eu acho que tem até uma questão psicológica das pessoas que estão em casa, voltar a ver as coisas ao vivo do esporte acontecendo, dá um alento, né, uma sensação de normalidade. E aí, em função disso, desses contratos correntes, o que a gente vai ter de fato no automobilismo é um segundo semestre completamente maluco e absurdamente intenso, né? Todo final de semana. Todo final de semana vai ter corrida. Agora, que tipo de público vai ter nessas corridas, que tipo de procedimento, isso aí a gente, inclusive, vai ser muito caso a caso, né? No caso da Fórmula 1, que vai para 15 países por ano, vai depender muito do que está acontecendo em cada país. Cada país, claro. Mas assim, vai demorar. Quando as coisas voltarem ao normal, vai ser um novo normal, né? Esse meu amigo da NBA estava falando uma outra coisa interessante, que está se considerando, quando começar a ter público de novo nos jogos lá, as arenas grandes lá que são para 20 mil pessoas, vender 3 mil ingressos, 4 mil ingressos, que você consegue ter público, vai ter um pouco ali de barulho, mas todo mundo ali, uma cadeira cheia, 2, 3 vazias, e assim vai, né? Realmente, o esporte vai ser tremendamente afetado por isso, né? Todos os esportes. E em relação às montadoras, né, que, claro, vão passar por uma crise, porque vocês falam bastante no Acelerados para quem gosta de carro, é isso, né? Quer dizer, o objetivo é falar para quem gosta de carro, pessoas que realmente desde a infância, muitas delas desde a infância, como você, sempre sonharam, não tiveram enfim, não conseguiram chegar a ser um jornalista e ganhar dinheiro com isso, como você conseguiu, mas você fala para esse público. Para esse pessoal, o que você diria em relação às montadoras? Quer dizer, elas vão continuar produzindo um monte de tipos de carros novos, novidades vão continuar, quer dizer, o investimento vai continuar, ou talvez os lançamentos vão minguar, essa coisa de, sabe, a indústria mesmo, como indústria, vai ficar um pouco menor depois dessa pandemia, ou isso não tem nada a ver? Bastante, a questão de lançamento impacta muito, né? Porque o novo produto, assim, a gente vai ter um segundo semestre, tudo que a gente vai ter de intensidade no automobilismo de corrida todo final de semana, a gente não vai ter na parte de produto, né? Vai ser um grande marasmo o segundo semestre, porque o carro é um produto muito complexo, né? A gestação dele é muito longa. Então,
vamos dizer, um produto que ia ser fabricado numa fábrica aqui de uma montadora brasileira, estava com o lançamento planejado para novembro, digamos, chegar às concessionárias. Se o carro ia chegar às concessionárias em novembro, ele ia ter um evento de lançamento em outubro. Para ele ter esse evento de lançamento em outubro e essa entrega para as concessionárias em novembro, os estoques iam começar a ser produzidos em agosto. A linha de montagem ia ter que estar sendo adaptada em maio, junho, agora, entendeu? Então, a partir do momento que, no fim das contas, a gente vai ter mais ou menos uma quarentena, que na maioria dos casos, isso é uma outra peculiaridade do Brasil, né? Você tem, por exemplo, a fabricação de motos no Brasil é muito concentrada em Manaus, que é o pior lugar, né, em termos de pandemia nesse momento. Então, a fabricação de motos tende a ficar suspensa por um grande tempo. Mas se a produção ficar suspensa aí por 2 a 3 meses, esse carro que ia ser lançado em novembro já ficou para 2021. E aí você pensa, tá, mas e o que ia ser lançado em 2021, o que vai acontecer? O que estava planejado para dali a 6 meses dessa nossa timeline aqui de novembro, a verba de desenvolvimento, o dinheiro, o investimento teria que estar acontecendo agora. E foi segurado esse investimento, né? O cenário de incerteza, todo mundo segurou tudo. Então, o ciclo desse carro também vai começar só daqui a 3, 4 meses. Então, a gente vai ter, tende a ter, né, um segundo semestre muito fraco em matéria de lançamentos e até um primeiro semestre do ano que vem bastante mais desacelerado, o que para nós, os acelerados que vivemos muito desses projetos aí de lançamentos das montadoras vai ser bastante difícil, né? Por outro lado, a gente está vendo, nas primeiros 20, 30 dias aí de quarentena, a nossa média de views no YouTube mais do que dobrou, né? Então, acaba uma coisa assim, compensando a outra. Mas, em termos de mercado brasileiro, isso até esse vídeo que eu fiz recentemente fala um pouco disso. As pessoas, mas os pátios vão estar lotados, né? Vai ter muita promoção no segundo semestre, o carro vai ficar mais barato. Eu falo, justamente não. Os pátios não vão estar lotados porque as fábricas estão paradas. Está parada. E quando você tem... O brasileiro tem memória curta, né? A gente viveu essa recessão imensa aí de 2014 a 2016. O que aconteceu? Quando o Brasil teve recessão econômica, o real fica fraco, as montadoras têm custos fixos muito grandes para... Vamos exportar. Não, você aumenta a margem, né? Você aumenta a margem. Eles aumentam o preço. Foi isso que aconteceu em 14 a 16, Isso são esses dois fatores, né? O enfraquecimento do real, porque depende muito de insumos internacionais, né? E a questão de, se você tem menos volume, você tem que aumentar a margem por unidade. Então, sempre que o mercado brasileiro retrai de forma súbita, o preço do carro sobe. É isso que vai acontecendo no segundo semestre. Obviamente não é minha área, tá? Mas será que a gente não vai ter efeito? Quer dizer, como a gente tem efeito recessivo, será que não vai ter muita gente vendendo seus carrinhos usados e o carro usado não vai... Você já poderia fazer vídeos de análise de mercado para você tá bem. Aonde surgem as oportunidades justamente no indivíduo, né, ou na pequena loja, é o cara que precisa de liquidez. Então, surgem muitas oportunidades no mercado de carro usado, surgem oportunidades fantásticas no mercado de carros clássicos, porque é um mercado muito especulativo. Então, o cara tem lá, eu até cito esse exemplo aí, tem alguns carros que vivem bolhas de preço, né? Os esportivos dos anos 70 no Brasil, você pega ali Maverick GT, Opala SS, essas coisas, é um mercado mega especulativo no Brasil que os carros em bom estado hoje estão passando fácil de 100 mil reais. Numa situação econômica favorável, esse cara aí tá botando o carro lá a 100 mil reais, e se ficar 1, 2 anos sem vender, ele não tem pressa de vender. Agora, esse cara talvez precise vender, e esse carro apareça por 70, por 80. Carro de corrida, cara, acabou surgindo aí, caiu no meu colo uma oportunidade de comprar um kart shifter, né, que é o kart com marcha, é o kart mais rápido que existe, para quem não conhece. Comprei um kart shifter, porque estava 1/3 mais barato do que ele estava anunciado um mês antes. Então, mesmo sem poder correr ainda, mas a oportunidade... Se eu não quiser usar esse kart e quiser vender daqui a 6 meses, provavelmente vou lucrar, porque o mercado já vai ter se restabelecido um pouco, né?
Falando sobre o livro, eu queria escolher dois capítulos. Eu escolhi um pouco pelo meu interesse, enfim, mas não queria que você falasse profundamente, porque eu quero que as pessoas também, né? E você também, que as pessoas Eu também. vão a fundo no livro, vamos ler o livro. A gente falou tanto sobre leitura, né? Mas fala um pouquinho sobre um dos capítulos finais do livro, talvez, acho que é o último, é o Chutando Balde, testando os limites e eficiência da fiscalização do trânsito em São Paulo. Fala um pouquinho sobre esse capítulo, por favor. Isso é um pouco até o que eu falo no texto, né? Quando você é o freelancer, é você que abraça esse tipo de o colaborador, né? Se você for preso, não é problema da revista. Então, até amarrando um pouco o que a gente falou no começo, ali a história do New Journalism e tal, eu sempre gostei muito de fazer essas pautas um pouco mais aventureiras, né? Mais desafiadoras nesse sentido, assim, testar os limites de algumas coisas. Eu estava juntando aí ao longo, eu tenho material suficiente já para um movido a gasolina 2, saindo um pouco da seara de carros e indo mais para matérias aí de mais lifestyle, que eu fiz isso algumas vezes. E basicamente eu fiz um teste aqui de como é que funciona a fiscalização de trânsito em São Paulo, basicamente porque na época eu morava há 2 anos em São Paulo, andando de carro e de moto todo dia, e eu nunca tinha sido parado por uma fiscalização policial, e isso me chamava a atenção, porque no Sul é um pouco mais comum, quando você vai para a praia, seguido tem blitz da polícia rodoviária, então aqui eu estava quase esquecendo de manter a documentação em dia, porque não voltava, né? Lá no Sul você tem isso muito mais, porque você sabe que você está sujeito a ser parado a qualquer momento. E aí eu falei sobre isso, comentei isso numa reunião de pauta, e eles comentaram, o pessoal da revista, na época, Car and Driver Brasil, que foi uma revista muito legal, fazia um jornalismo. A Car and Driver americana é a principal revista de carros do mundo, né, de produto automotivo. Quando eu morava nos Estados Unidos, circulava mais de 1 milhão de cópias por mês, hoje deve ser um pouco menos, mas o slogan da Car and Driver, tanto a americana quanto a brasileira depois, é inteligência, independência e reverência. Então, é sempre esse lado de ser uma coisa mais irreverente e um pouco mais aprofundada, mais inteligente. Então, eles comentaram, né, o pessoal da redação, a revista acabou já no Brasil, infelizmente, que eles estavam com um carro de teste de montadora que estava sem placa. E a montadora tinha dado, pega o carro, fotografa aí e devolve, porque o carro está sem placa. E acabou que o pessoal da montadora tinha que buscar, não buscou, o carro ficou lá e o nego estava usando no bairro para buscar café no meio da tarde. E estava também, nossa, a gente está andando há semanas com esse carro sem placa e não acontece nada. E, cara, vamos fazer um teste, então. Vou sair pela cidade com esse carro sem placa, fazendo o maior número de barbaridades que eu puder para ver o que acontece. E realmente fiz coisas que... Isso aí foi em 2008, essa matéria, então 12 anos atrás, quando você é mais jovem, mais estúpido, você assume alguns riscos aí que eu não assumiria. Eu lembro de ter comprado um latão de cerveja, cara, desses de 500 ml, assim, e sair pelo empurra-empurra ali do Ibirapuera, né? E tá do lado tem instalações aí. Tem o Detran, tem uma base militar ali. E eu base militar? Com esse carro sem placa, eu não estava bebendo a cerveja, evidentemente, porque eu estava dirigindo. Mas eu fiquei segurando a lata do lado de fora, assim, sabe, com o braço para fora, que já é uma infração dirigir com o braço para fora, né? Imagina com uma lata de cerveja. E fiquei dando ali, dei umas 10 voltas para ver o que acontecia, não acontecia nada, cara. Mas é engraçado que, óbvio, é um pouco injusto, né? Você está ali, vamos lembrar, né? Uma revista mais de lifestyle, você está, no fim das contas, querendo produzir um texto gostoso de ler, engraçado, e que tem um ponto de vista, né, em relação... Mas é uma fotografia, ninguém está dizendo, a fiscalização é uma droga baseada no fato de que eu saí durante 3 horas aqui e fiz um monte de bobagem. Mas o mais legal dessa matéria, no fim das contas, é que eu fiz esse monte de bobagem, nada aconteceu, eu somei ali dezenas de pontos se eu tivesse sido reprimido, mas deixei o carro na redação, peguei a moto e voltando para casa, eu fui parado pela primeira vez no mesmo dia, cara. Porque tinha recém entrado em vigor a lei do selinho do capacete, do Inmetro, e o meu capacete eu tinha trazido, às vezes não tinha. E aí o policial quis me multar, eu expliquei e tal, e achei muito legal também que ele não me multou, porque ele entendeu a minha explicação, mas ali finalmente houve no mesmo dia que eu estava ali para comprovar que a fiscalização não existia, a fiscalização existiu e me parou, de forma correta. O outro capítulo é sobre guiar no Círculo Polar Ártico. Como é que foi essa experiência? Deve ter sido muito louca.
Cara, até né, a gente acabou encontrando brasileiros lá da Continental, agora 6 eu vou fazer uma outra live no perfil da Continental Pneus, que é uma das nossas principais patrocinadoras no Acelerados. Eu sempre vi a aurora boreal, né? Então, o lance de pilotar no gelo e ir para um lugar de aurora boreal acabou sendo uma viagem muito especial. Fala um pouco do Surströmmings, que é a iguaria mais tóxica que a culinária humana já inventou, mas isso aí, leiam o livro. Mas a questão da pilotagem no gelo é muito engraçado, né? Porque para nós brasileiros é algo muito alien, né? Mas para eles lá, para quem vai ter que dirigir 4 meses na neve, como é no caso lá de quem mora nessa região, é uma habilidade que você tem que adquirir, né? Então, as marcas que fazem carros esportivos, carros de muita potência, como a Audi, eu acabei no espaço de 1 ano fazendo cursos semelhantes tanto da Audi quanto da Porsche. É até uma responsabilidade, né? Você colocar um carro de 400, 500 cavalos na mão das pessoas, sem dar também uma base de como pilotar esse carro nesse tipo de circunstância, que é um tipo de circunstância bastante diferente. Você tem que ter um respeito muito grande, porque pilotar no gelo é como pilotar no gelo, literalmente, né? Você tem muito pouca aderência. É óbvio que eles têm também pneus específicos, né? Você tem até cravinhos corrente também. Corrente praticamente não se usa mais, né? O que se usa hoje lá, para o dia a dia, assim, na cidade, você tem um tipo de borracha muito porosa, que se você usar esse pneu no seco, é igual pneu de chuva de carro de corrida. Você vê na Fórmula 1, tá chovendo, todo mundo bota pneu de chuva. Para de chover, todo mundo corre para botar o pneu de seco, porque o pneu de chuva no seco, ele estraçalha em 2 voltas, justamente porque ele é uma borracha muito macia para absorver água. Então, a pessoa do uso normal consegue se virar assim, digamos, na maioria das circunstâncias. Você tem um segundo estágio, que é esse pneu com cravos de aço mesmo, que faz o papel que antigamente as correntes faziam. Quem tinha corrente continua usando e tudo mais, mas a corrente ela é vista como algo menos seguro, né? Tem a chance de soltar. Então, nesses países tipo Suécia, Finlândia, que foram os países que eu pilotei, se usa esse pneu com cravos. Mas, no fim das contas, mesmo esse pneu com cravos, ele te oferece muito menos aderência do que um pneu normal no asfalto seco. Então, você tem que desenvolver toda uma técnica que eu falo ali no texto, é uma coisa quase zen, né, de entrar em conexão. Isso é papo parece até o Senna falando, né, em Mônaco, viu tudo um túnel, uma coisa meio mística, assim, mas de fato você tem que ter um approach diferente, de ouvir mais, de sentir mais o que o carro está fazendo e antecipar as reações, né. No fim das contas, você vê uma pilotagem de rally no gelo, parece que o cara está ali super busy, né? Parece uma coisa muito... E, na verdade, não, você está antecipando as coisas, está fazendo as coisas com antecedência, porque uma vez, se você perder o controle no gelo, você não busca mais. Então, você tem que estar sempre antecipando as coisas para não se ver numa situação em que a coisa saiu do seu controle, né? Uma das coisas que a gente aprende, até não falo isso tanto no texto, mas tem bastante para quem quiser ver no vídeo do Acelerados, com a Audi RS4 Avant, né? A gente aprende a técnica do Scandinavian Flick, né? Que tem uma balinha aqui, eu acho que consigo mostrar. Muito pequeno, vou mostrar com a garrafa. Que se você está, por exemplo, numa descida e tem que fazer uma curva fechada na base dessa descida, se você frear em linha reta, a chance de você passar reto e não conseguir fazer a curva é muito grande, né? Então, você aprende a vir pendulando, né, o carro. E tá difícil de mostrar. Delícia. Parece emocionante. Você vem pendulando o carro justamente para frear ele com... a gente consegue, para quem surfa, por exemplo, é muito fácil de visualizar, né? Quando você está andando em linha reta, é o atrito mínimo, né? Quando você começa a rasgar e gerar atrito com a água, é esse atrito que faz com que você consiga manobrar, né? Então, você vai gerando o atrito nessa derrapada para frear o carro e tem que dar o timing certinho, né? Se a curva é para cá, pendular para o lado certo e conseguir fazer a curva direitinho. É uma das técnicas que a gente aprende lá. Se eu estiver no gelo, contigo, você guia, tá? Bom, eu queria agradecer a tua presença, Cássio. Se você quiser deixar algum... Bom, além, claro, do site do Acelerados, a Kikante também, né? Kikante, movido a gasolina, você encontra, né? Kikante.com.br/movido a gasolina. Para quem for no meu Instagram, @CássioCortes, ali no famoso link na bio, tá? Esse link aí fica mais fácil até de achar. E o Acelerados, para quem não conhece, o canal é youtube.com/acelerados. Se você digitar
ACE na sua barra de procura, já vai aparecer Acelerados. E domingos, às 7h30 da manhã, sempre no SBT. Atingimos aí, segundo o Ibope, 2 a 2,5 milhões de pessoas todo domingo no SBT. Então, parabéns pelo trabalho, viu, Cássio? Formas aí de acessar o Acelerados. É engraçado, né? A galera que eu vejo muito seu programa e tal, mas mais na TV ou mais na internet? Se o cara fala na TV, normalmente tem criança pequena em casa que faz com que ele acorde 7h30 no domingo e assista o programa no SBT. Tá bom, Cássio, muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço e uma satisfação aí. Estamos ansiosos para ver o filho nascer aí nas próximas semanas, fim de julho. Acompanhando com carinho, vai ficar muito, muito legal, com certeza. Show de bola. Obrigado.